Imagine um silêncio tão denso que quase se pode ouvir o coração batendo. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de expectativa. Assim estava a Praça de São Pedro naquela manhã incomum. Milhares de fiéis, jornalistas, curiosos e até céticos aguardavam o que muitos diziam ser um pronunciamento comum. Mas ninguém estava preparado para o que viria. O Papa Leão XIV apareceu na sacada com um semblante diferente. Não era o rosto de um político religioso, nem de um líder institucional. Era o rosto de um homem profundamente tocado por algo maior. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, e foram segundos que pareceram eternos. Depois, com voz firme, mas carregada de emoção, ele disse: somente a oração pode salvar a Igreja. 7 palavras. Foi o suficiente para que o mundo parasse. Não houve longos discursos, nem justificativas políticas. Apenas uma frase. E com essa frase, o Papa rompeu décadas de discursos formais e estratégias institucionais para tocar diretamente o coração do problema: a perda da alma espiritual da Igreja. Se você chegou até aqui, fica comigo, porque o que aconteceu depois dessas palavras é algo que ninguém esperava, e que pode mudar a história da fé no nosso tempo. E claro, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu comentário. Queremos saber, você acredita que a oração ainda pode restaurar o mundo? Agora, vamos entender o contexto. A Igreja vinha enfrentando não apenas escândalos internos, mas uma onda crescente de descrença. As igrejas esvaziadas, a fé sendo trocada por distrações, a espiritualidade sendo tratada como superstição. E enquanto muitos líderes tentavam combater isso com marketing, discursos e eventos, o novo Papa escolheu o caminho mais esquecido, o da oração. Mas não pense que foi apenas um apelo vago. Nos dias que seguiram, ele convocou toda a Igreja a um jejum global de 40 dias, como se estivéssemos voltando aos tempos bíblicos. Pediu que cada paróquia reabrisse suas portas para adoração perpétua. Incentivou o retorno do rosário diário, das vigílias noturnas e da confissão frequente. Para muitos, foi um choque. Para outros, uma resposta muito esperada. E o mais impressionante, ele foi o primeiro a dar o exemplo. Câmeras captaram imagens do Papa entrando sozinho, de madrugada, na capela privada do Palácio Apostólico, onde permaneceu ajoelhado por horas. Nenhum assessor, nenhum fotógrafo oficial. Apenas ele e Deus. Os meios de comunicação não sabiam como reagir. Alguns o acusaram de ser retrógrado. Outros diziam que era uma jogada midiática. Mas quem estava presente, quem viu o olhar dele, sabia que não havia marketing ali. Havia clamor. Havia verdade. E essa verdade começou a tocar corações. Testemunhos surgiram aos montes. Pessoas que haviam deixado a fé há anos decidiram voltar. Jovens começaram a se reunir para rezar o terço nas universidades. Em países onde a fé estava morrendo, as capelas começaram a se encher novamente. Tudo por causa de uma frase. Tudo por causa de um homem que ousou lembrar que a Igreja nasceu de joelhos, e é de joelhos que ela será restaurada. Se você está achando essa história forte, não é coincidência. Porque ela toca numa ferida profunda. O mundo moderno nos acostumou a procurar soluções técnicas, rápidas, visíveis. Mas o Papa Leão XIV está dizendo algo revolucionário. Sem Deus, tudo desmorona. Sem oração, não há Igreja. Sem silêncio interior, não há escuta. E ele não fala isso como alguém distante da dor. Pelo contrário. Fontes próximas dizem que o próprio Papa passa horas em escuta espiritual, buscando discernir os caminhos certos. Ele não está impondo soluções. Está se colocando na mesma condição de quem escuta, sofre e espera. É por isso que esse gesto impactou tanto. Porque não foi um gesto de poder, mas de humildade. E a humildade, hoje, é uma das virtudes mais esquecidas e mais necessárias. Então, eu te convido, pare um pouco. Reflita. Você tem rezado? Tem dado espaço para Deus falar no seu dia? Ou a sua fé virou apenas uma lembrança do passado? Nos próximos minutos, vamos explorar como essa decisão do Papa está gerando ondas de transformação não só dentro da Igreja, mas também fora dela. E se você acredita que é possível viver uma fé mais profunda, mais autêntica e mais humana, já deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, e comenta aqui embaixo, o que você achou da atitude do Papa. A frase do Papa ecoou pelos corredores do Vaticano e, em poucos dias, já havia atravessado fronteiras. Jornalistas, analistas religiosos e fiéis do mundo inteiro tentavam interpretar o que significava esse chamado. Afinal, em tempos de crise institucional, escândalos morais e polarização, o que poderia a oração realmente mudar?
Mas enquanto alguns tratavam o gesto como simbólico, o Papa Leão XIV dava seguimento ao que parecia ser uma verdadeira revolução espiritual silenciosa. A primeira decisão concreta foi destinar parte dos fundos do Vaticano não para campanhas ou reformas estruturais, mas para sustentar comunidades de oração. Mosteiros contemplativos, antes esquecidos, voltaram a receber apoio direto da Santa Sé. Eles são os pulmões da Igreja, disse o Papa numa breve entrevista a uma rádio católica. Se você está achando isso impactante, imagine o que vem a seguir. Porque a atitude do Papa começou a causar desconforto, inclusive dentro da própria estrutura da Igreja. Alguns setores mais burocráticos viam com preocupação essa ênfase mística, como se a oração fosse um retrocesso diante dos avanços administrativos. Mas o Papa foi claro: uma igreja eficiente sem Deus é uma máquina vazia. E o mundo não precisa de mais máquinas. Precisa de almas vivas. Neste ponto do vídeo, quero te pedir uma coisa: se isso está te tocando de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal. A gente traz conteúdos sérios, profundos, e que não aparecem nos grandes meios. Curta o vídeo, comenta aqui o que você achou dessas mudanças, e ajuda a espalhar essa mensagem. Muita gente precisa ouvir o que está acontecendo dentro da igreja hoje. Voltando aos acontecimentos, o Papa também autorizou transmissões diárias ao vivo da adoração ao Santíssimo diretamente da Capela Paulina. Milhões passaram a acompanhar essas transmissões. Jovens começaram a organizar encontros noturnos de oração. Pessoas que nunca haviam rezado o rosário se interessaram em aprender. Em cidades onde igrejas estavam quase vazias, sacerdotes relatam confissões que voltaram a acontecer em número surpreendente. Mas não pense que tudo aconteceu como num conto de fadas. O próprio Papa tem enfrentado críticas duras, inclusive dentro do Colégio de Cardeais. Há quem diga que sua postura espiritualista ignora os problemas sociais. Outros alegam que ele está romantizando a fé, quando o mundo precisa de ação concreta. Mas é aí que ele surpreende novamente. Em outro pronunciamento breve, Leão XIV disse: a oração não é fuga. É a força que precede toda verdadeira ação. Quem ora de verdade não foge do mundo. Transforma-o. E com isso, mais uma vez, ele inverte a lógica moderna. Não se trata de fazer primeiro para depois lembrar de Deus. Trata-se de começar em Deus para que o que se faça tenha sentido. Um exemplo disso veio numa decisão corajosa. O Papa suspendeu por tempo indeterminado um grande congresso internacional de teologia que custaria milhões de euros. Disse que antes de estudar mais sobre Deus, era preciso voltar a encontrá-lo. E propôs, no lugar do evento, um mês inteiro de vigílias e retiros espirituais. Para ele, o maior teólogo é aquele que dobra os joelhos antes de abrir um livro. E aqui talvez esteja o ponto central do que ele está tentando restaurar: uma fé viva. Uma fé que não depende apenas de estrutura, de discursos, de estratégias. Uma fé que nasce do encontro pessoal com Deus. E esse encontro só acontece no silêncio, na escuta, na oração. Você que está assistindo até aqui, já percebeu o que está por trás disso tudo? O Papa está tentando salvar a Igreja não com reformas externas, mas com uma mudança de dentro para fora. Ele sabe que nenhuma campanha institucional vai funcionar se o coração dos fiéis estiver seco. Ele sabe que a igreja que resiste ao tempo é aquela que reza, e não há que apenas fala. Por isso, esse movimento que começou com 7 palavras, somente a oração pode salvar a igreja, está se tornando um novo caminho. Um chamado. Uma provocação divina em meio ao barulho do mundo. E aqui vai mais um convite. Você está disposto a dar um passo nessa direção? Que tal, hoje, separar 5 minutos do seu tempo e apenas fazer silêncio diante de Deus? Nada de fórmulas prontas. Só presença. Só escuta. Talvez, a resposta que você procura há tanto tempo esteja justamente nesse silêncio. E se essa mensagem faz sentido para você, ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Envia para alguém que está desanimado na fé. Escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção até agora. E não esquece de se inscrever, porque nos próximos vídeos vamos continuar acompanhando tudo o que está acontecendo com o Papa Leão XIV e os sinais do que pode ser um verdadeiro renascimento espiritual. A repercussão das palavras do Papa Leão XIV não se limitou aos muros do Vaticano. Em dioceses ao redor do mundo, bispos e padres começaram a reagir de maneiras diferentes. Alguns acolheram com entusiasmo a ênfase na vida espiritual, promovendo semanas de adoração, mutirões de confissão, peregrinações silenciosas e até encontros públicos de oração nas praças centrais de suas cidades. Outros, porém, encararam esse movimento com receio. Diziam que era arriscado colocar toda a força da Igreja apenas na espiritualidade, ignorando o debate público e os problemas estruturais que assolam o mundo moderno.
Mas o Papa não estava desinformado. Muito pelo contrário. Ele sabia que o clamor por soluções rápidas era grande. Sabia que muitos esperavam que seu pontificado fosse marcado por reformas administrativas, documentos doutrinários ou declarações políticas. Porém, ele escolheu um caminho menos esperado, o da profundidade. E isso, para muitos, é o verdadeiro escândalo. Em tempos onde tudo é urgente, onde tudo tem que ser visível e mensurável, o Papa convida aquilo que não se pode medir, a fé. Ele praticamente desafiou a lógica da eficiência ao afirmar que a renovação da Igreja virá do invisível, do que acontece no coração de cada um. Se isso está te fazendo pensar, compartilha esse vídeo agora. Muita gente precisa refletir sobre isso. E claro, aproveita e se inscreve no canal, porque essa jornada espiritual está apenas começando, e você não vai querer ficar de fora. Enquanto os jornais discutem as implicações geopolíticas dos posicionamentos do Papa, ele continua em silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o da oração. Imagens recentes mostram Leão XIV ajoelhado por longos períodos diante do Santíssimo Sacramento, sem câmeras, sem plateia, sem discursos. Apenas ele e Deus. E isso tem incomodado mais do que qualquer pronunciamento público. Porque a presença de um homem de oração é, por si só, um gesto profético. É como se ele dissesse ao mundo: não há salvação fora do encontro com Deus. E em um mundo que já tentou quase tudo, ciência, ideologias, revoluções, tecnologia, talvez esteja faltando tentar aquilo que os santos sempre defenderam, a oração humilde. Inspirado por figuras como São João Maria Vianney, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros que mudaram a história da Igreja sem ocupar grandes cargos, o Papa parece decidido a devolver o centro da fé cristã para onde ela começou, o coração. Você que está nos acompanhando, já parou para pensar o quanto sua própria vida pode ser transformada por uma vida de oração? Não estamos falando de fórmulas mágicas, mas de um relacionamento. Falar com Deus. Escutá-lo. Entregar as preocupações. Agradecer. Interceder pelos outros. Isso muda tudo. E o Papa não está apenas falando sobre isso. Ele está vivendo isso. Recentemente, cancelou compromissos protocolares para passar um dia inteiro em um convento de clausura. Pediu para não ser fotografado. Rezou com as irmãs. E disse, depois, que ali sentiu que a Igreja ainda tem esperança. Isso tem tocado muitas pessoas. Jovens voltando para a Igreja. Comunidades reativando grupos de oração. Famílias redescobrindo a oração do terço. E até em ambientes seculares, gente que nunca havia rezado começa a experimentar um novo tipo de paz. Mas, como sempre acontece com mudanças profundas, também surgem resistências. Artigos críticos surgem todos os dias. Alguns afirmam que o Papa está desatualizado. Outros dizem que sua mensagem é idealista demais. Mas ele parece não se abalar. Disse, numa homilia recente: prefiro ser acusado de rezar demais do que de nunca ter dobrado os joelhos. E essa frase ficou marcada. Circulou em redes sociais, foi estampada em jornais, e virou lema em muitas paróquias. Dobrar os joelhos virou símbolo de resistência espiritual num tempo onde tudo se resolve com gritos, opiniões e julgamentos rápidos. Se você está sentindo que essa mensagem é para você, escreve nos comentários. Queremos saber como a oração tem impactado sua vida. E não esquece, curta o vídeo e se inscreva, porque tem muita coisa ainda para ser revelada. O Papa sabe que está enfrentando uma batalha que não é apenas humana. Em diversos momentos, ele citou o combate espiritual. Falou sobre a importância do jejum, do silêncio interior, da confissão frequente. Ele está tentando preparar a Igreja para algo maior, algo que talvez ainda não tenhamos entendido completamente. Mas uma coisa é certa, ele está conduzindo esse tempo com coragem. E mesmo que nem todos compreendam, a história mostrará o peso dessas escolhas. E o que você vai fazer com tudo isso? Vai apenas assistir ou vai também se ajoelhar? Porque, no fundo, é disso que se trata, de não esperar que o Papa mude tudo, mas de deixar que Deus mude a cada um de nós, um por um. À medida que as semanas se passam desde o pronunciamento do Papa Leão XIV, o impacto continua a se espalhar. Não se trata de uma onda passageira, nem de um modismo religioso. Estamos diante de uma convocação profunda, feita não por um estrategista, mas por um pastor que está convencido de que só um retorno radical à oração pode salvar a Igreja e o mundo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque essa mensagem também está tocando algo dentro de você. Então já aproveita para curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. A fala do Papa foi direta, sem floreios,
a Igreja precisa menos de estratégias e mais de joelhos dobrados. Em um tempo em que o Vaticano é pressionado por reformas administrativas, escândalos e disputas ideológicas, essa frase caiu como uma bomba. Mas uma bomba silenciosa, que não destrói, mas reconstrói. É interessante notar que, ao contrário do que muitos esperavam, Leão XIV não seguiu o caminho do protagonismo midiático. Ele não fez discursos populistas nem lançou grandes campanhas. Ele apenas falou de oração, e isso tem feito mais barulho do que qualquer espetáculo. E por que será que isso incomoda tanto? Porque a oração exige o que o mundo moderno despreza: tempo, silêncio e humildade. Não há atalhos na vida de oração. E talvez por isso tantos preferem ignorá-la. Mas o Papa parece disposto a devolver à Igreja a consciência de que tudo começa ali, no encontro com Deus. Recentemente, um jornalista perguntou ao Papa como ele esperava ver a Igreja nos próximos anos. E sua resposta foi surpreendente: quero ver uma Igreja com menos medo de parecer pequena e mais coragem de ser santa. Essa declaração viralizou, porque toca numa ferida aberta. A Igreja tem se preocupado demais com números, com relevância política, com visibilidade. Mas o Papa quer outra coisa: santidade. E essa santidade não começa nos palácios, começa nos lares. Começa quando um pai ou uma mãe decide rezar com os filhos. Quando alguém redescobre a confissão depois de anos afastado. Quando um jovem troca 1 hora de tela por 1 hora diante do sacrário. Isso é revolução. Você está entendendo a profundidade disso tudo? Então comenta aqui embaixo: eu quero essa revolução espiritual. Vamos espalhar essa mensagem e formar uma comunidade de pessoas que acreditam na força da oração. Uma das cenas mais marcantes desde que o Papa fez esse pronunciamento foi quando ele visitou uma prisão e, em vez de fazer um discurso, sentou-se em silêncio com os detentos e pediu para rezar com eles. Não falou de política, nem de justiça social. Apenas rezou. Depois, disse aos jornalistas: ali eu vi mais fé do que em muitos congressos eclesiásticos. Essa frase é forte. E mostra que Leão XIV está disposto a desafiar o status quo, mesmo dentro da própria Igreja. Ele não está buscando agradar, mas despertar. E despertar dói. Mas é necessário. Por isso, se esse vídeo te tocou, não guarda só para você. Manda para alguém. Curte, comenta e se inscreve. Porque juntos, como comunidade, podemos responder a esse chamado. O Papa sabe que não será fácil. Mas também sabe que não está sozinho. Ele tem rezado por todos nós, e agora é a nossa vez de rezar por ele. Imagine se cada pessoa que assistir a esse vídeo hoje decidisse separar 10 minutos para rezar pelo Papa, pela Igreja e pelo mundo. Que impacto isso teria? Mais do que qualquer viral de internet, isso seria um verdadeiro ato de fé. Nos bastidores do Vaticano, já se fala que esse pode ser um dos pontificados mais espiritualmente intensos das últimas décadas. E não por causa de documentos, mas por causa da vida interior que ele está provocando. E talvez, ao final de tudo, essa seja a grande missão do Papa Leão XIV, reacender a chama que nunca deveria ter se apagado. A chama da oração. A chama da fé que move montanhas. A chama do amor que tudo transforma. Ele não está chamando multidões para si. Está apontando para o céu. E, nesse gesto simples, está fazendo o que os grandes santos sempre fizeram: lembrar que o verdadeiro poder da Igreja não está em sua estrutura, mas em sua alma. Se essa mensagem te tocou, comenta agora: a oração é minha força. Vamos encher os comentários com testemunhos e esperança. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Porque juntos, vamos acompanhar cada passo dessa revolução silenciosa que está nascendo no coração da Igreja. A oração nunca foi perda de tempo. É a única coisa que realmente transforma. E talvez, como disse o Papa, só ela possa salvar a Igreja agora.